Fiz com o professor Tiago Olival aqui, questão 92 do Enem. Vamos lá? Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade constante reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforme, tornando-a tão demorada quanto a colisão dos pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficariam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Então a gente pode começar aqui analisando algumas informações importantes que são dadas no problema, né? Bom, o que a gente pode tirar aqui do problema? Duas situações distintas. A primeira é que o carro colide contra uma parede de pneus. O que acontece? Ele vem aqui com uma velocidade inicial V0, ele colide contra os pneus e ele deforma esses pneus aqui. Essa deformação, que é chamada energia elástica, retorna para o carrinho, parte dela, né? E ele volta aqui para a direita com uma velocidade dita VF. Sendo que o próprio problema fala que ele retorna com uma velocidade reduzida, não é mesmo? Então a gente pode dizer aqui que o módulo de VF ele é menor do que o módulo de V0, tá bom? Beleza? A caneta não está querendo me ajudar muito, mas é essa a ideia, tá bom? Bom, ele também fala algumas outras coisas a mais, que esse bloco aqui, ele é uma segunda situação, que é uma alternativa aos pneus. Quando o carrinho vem com uma velocidade V0 e ele colide, ele deforma os blocos, mas os blocos não devolvem essa energia para o carrinho, de modo que ele permanece parado com velocidade igual a zero, ele está parado aqui. Então o carrinho não retorna para cá, beleza? E ele diz que isso se dá no mesmo intervalo de tempo, tá? Vamos procurar aqui. É uma colisão, tornando-a tão demorada quanto a colisão entre os pneus. Então, esse fenômeno ocorre ao mesmo tempo aqui, que eles demoram o mesmo tempo para ocorrer, tá bom? E aí ele faz a pergunta sobre, primeiramente, a força média e a energia mecânica dissipada. Bom, vamos entender o que é uma força. Uma força, ela é um produto de uma massa por uma aceleração. Então, a gente pode dizer que é massa vezes aceleração. Sendo que a aceleração, ela também pode ser entendida como uma variação de velocidade em relação ao tempo específico, né? Então, a gente pode dizer que é um ΔV sobre um ΔT, tá bom? Bom, então a gente pode jogar esse camarada aqui dentro. Então a gente vai ter aqui a força. No caso aqui, como a gente está desse lado dos pneus, vamos chamar de força 1, que é a força dos pneus aqui. É a massa do carrinho vezes a variação de velocidade, que é VF menos VI, tá bom? Vou apagar aqui, menos VI. Por que menos VI, Thiago? A gente pode convencionar aqui de que tudo que aponta para a direita tem sinal positivo e tudo que aponta para a esquerda tem sinal negativo. Você poderia arbitrar diferente? Poderia. O mundo não caminha necessariamente nem à direita nem à esquerda, mas isso aqui é só um padrão que a gente coloca aqui para poder entender as coisas. Então, eu padronizo sempre de colocar que o positivo ele vai para a direita aí, tá bom? Então, VF aponta para a direita é negativo, menos porque ele faz parte da variação de velocidade, é VF menos VI, e VI aponta para a esquerda, então ele é negativo, tá bom? Tudo isso dividido por uma variação de tempo, tá bom? Então a gente pode melhorar essa equação aqui de maneira que a gente possa entender melhor aquilo que ela quer dizer. Então F1 vai ser M vezes VF mais V0, perdão, errei o índice aqui, a gente está falando de V0, não é VI, tá bom? VF sobre V0 dividido por ΔT aqui, tá? Bom,
Na segunda situação, que é quando acontece os blocos, a velocidade final dele é o quê? É zero. Então a gente pode reescrever dizendo que a força 2, ela é o quê? Uma massa vezes a velocidade final, que é zero, menos a velocidade inicial, que é menos V0. Todo mundo é dividido por um intervalo de tempo qualquer. Tá? Esse mesmo intervalo de tempo, porque, como a gente falou anteriormente, o intervalo de colisão, desde o momento do impacto até a hora que eles param, é o mesmo. Então, a gente pode chamar os dois de ΔT. Bom, se eu pegar e resolver isso aqui algebricamente, né, eu vou descobrir que F2 é igual a m vezes V0 sobre ΔT. Então, eu tenho aqui duas equações distintas agora. Primeiro, eu tenho F1, que é essa aqui, essa coisa maior, e F2, que é essa coisa menor aqui. Bom, o que elas querem dizer do ponto de vista físico? Bom, essa força aqui é a força que mudou a trajetória do carrinho. Isso é, ele estava vindo da direita para a esquerda, colidiu contra os pneus, deformou os pneus e os pneus devolveram ele com uma velocidade VF. Essa força aqui foi necessária para executar toda essa mudança de movimento. Na segunda parte, em que eu estou falando dos blocos, essa força aqui foi responsável por impedir a continuação do carrinho da direita para a esquerda e deformar os blocos de maneira que o carrinho permanecesse onde está. Perceba que essa força aqui, ela é maior do que essa. Como que a gente pode saber disso, pessoal? Porque essa força 2 aqui, ela está dentro dessa aqui e mais adicionada de um fator. Então, vamos descobrir aqui como é que ela está. Bom, deixa eu apagar isso aqui rapidinho, tem mais coisa aqui, né? Bom, eu vou reescrever a equação F1. F1 é igual a mVF sobre ΔT mais mV0 sobre ΔT. Sendo que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a F2. Então, a gente pode reescrever dizendo que F1 vale massa vezes velocidade final dividido por ΔT mais F2. Bom, com certeza agora nós podemos inferir, nós podemos descobrir que F1 ele é maior do que F2, porque F1 ele é F2 adicionado de um termo extra aqui, que é o termo de impulsão do carrinho na direção oposta de onde ele estava. Então a gente pode reescrever aqui, inclusive vou colocar em vermelho, vamos alegar que F1 ele é maior do que F2 com certeza. Bom, quem é F1 aqui, pessoal? A força exercida pelos pneus. E F2, a força exercida pelos blocos. Então, o que é mais interessante? Você ser freado pela barreira de pneus ou pela barreira de blocos? É muito mais interessante eu ser freado pela barreira de blocos, porque a força de desaceleração vai ser muito menor, né? A força que faz com que o carrinho desacelere, ela é muito menor. Então, eu quero que a minha frenagem seja muito mais amena para causar menos impacto, tá bom? E aí a gente vai olhar aqui, vamos fazer uma análise breve aqui das questões, que o item A fala: a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Certo, exatamente. Então, essa aqui é uma potencial resposta certa para a gente. No item B, ele fala que a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não é uma mentira, ela é mais suave. Beleza? Bom, no item C, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Também não é, porque no item anterior também não era. Beleza? Vamos para o item D. A força é maior na colisão com a barreira de pneus. Esse é um potencial item certo. E no item E, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Nós já vimos que não é, tá bom? Bom, então nós temos dois potenciais itens corretos aqui, que é o item A e o item D, beleza? O que vai ser o critério de desempate aqui? A gente saber como foi a energia de dissipação do movimento aqui.
Bom, como é que a gente sabe a energia que foi dissipada? Através da variação da energia cinética. Porque se uma coisa perde energia, ela perdeu energia cinética durante o movimento. Então a gente pode reescrever as coisas de maneira que eu tenha a seguinte equação, o seguinte pensamento matemático, que a energia dissipada ela é a variação da energia cinética, beleza? Bom, o que é energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado subdividido por 2. Então, a minha energia dissipada, ela é a massa vezes a velocidade final elevado ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial elevado ao quadrado dividido por 2. Beleza? Bom, eu posso melhorar a cara desse troço aqui, posso colocar o m sobre 2 em evidência. Então, eu posso dizer que a energia dissipada ela é a massa dividido por 2 vezes a velocidade final elevado ao quadrado menos a velocidade inicial elevado ao quadrado. Então, tá certinho aqui, beleza? Então, vamos aplicar isso nas duas situações. Na primeira situação, que é a situação dos blocos, eu vou saber o quê? Que a energia dissipada, ela é a massinha do carrinho, dividido por 2, vezes a velocidade final elevado ao quadrado. Bom, vamos olhar aqui quem é a velocidade final do carrinho. A velocidade final aqui aponta para a direita, beleza? Então, eu vou reescrever aqui VF elevado ao quadrado menos V0 elevado ao quadrado, ao V0 aqui, ó, apontando para a esquerda. Ah, Thiago, eu não mudo o sinal? Não, não mudo o sinal, porque agora essas velocidades aqui, elas estão dentro, elas estão incluídas, inclusive o sinal. Então, elas estão dentro de um parênteses oculto aqui que eu não coloquei. Então, é praticamente isso aqui, beleza? Então, ó, então, por mais que elas sejam negativas, elas podem ser negativas, elas vão morrer por causa do quadrado aqui, ó. O quadrado, ele, abre aspas, arranca o sinal dos fatores aqui, beleza? Bom, então, para a situação 1, resumindo isso aqui, nós podemos dizer que a energia dissipada da situação 1, ela é massa sobre 2 vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. E aí vamos deixar guardado aqui, beleza? Bom, e para a situação 2? Para a situação 2, a velocidade final é zero, porque ele ficou parado. Ó, lembra aqui, ó, velocidade final é zero e só tem velocidade inicial que aponta para a esquerda. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo considerando. Então, a energia dissipada na situação 2, ela vai valer o quê? A massa do mesmo carrinho dividido por 2 vezes a velocidade final, que é a velocidade final, 0 elevado ao quadrado, menos a velocidade inicial elevado ao quadrado. Beleza? Então, resolvendo esse termo entre parênteses aqui, eu vou ter o quê? 0 menos V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado. Então, eu posso dizer que a energia dissipada na situação 2 vai ser a massa do carrinho sobre 2 vezes menos V0 elevado ao quadrado. Tá bom? Bom, então, a gente tem aqui dois termos a serem comparados. Primeiro, qual é o tamanho da energia dissipada nesse cara aqui, que é a situação com os pneus, e nesse cara aqui com os blocos? Ora, o bloquinho, ele tem que dissipar mais energia. Ele dissipa muito mais energia do que o pneu. Tanto é que, se você olhar para o desenho, o carrinho permaneceu parado depois do impacto. Isso significa que toda a energia do movimento, da energia cinética, ela se dissipou e se transformou em deformação dos blocos. Então, perceba que, inicialmente, qual que é a energia inicial do carrinho na situação 2 aqui, nessa situação aqui? Inicialmente, a energia
cinética inicial era massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, que é exatamente igual à energia consumida, beleza? Significa o quê? Que ele ficou completamente parado. Porque se ele tinha essa quantidade de energia aqui e a energia consumida foi essa aqui, ele ficou completamente parado. Aqui não. Houve aqui um fator de restituição do objeto, do carrinho. Tanto é que o movimento dele, ele se inverteu, ele ia da direita para a esquerda e passou aí da esquerda para a direita, beleza? Houve um fator de restituição aqui, o pneu se deformou, absorveu a energia cinética e devolveu para o carrinho aqui, tá bom? Bom, é isso aí. Então qual que é a resposta certa? A resposta certa vai ser, com certeza, o item A, porque a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos, tá? Então, o item A aqui é o que vence e a gente consegue responder essa questão, tá bom? Cara, obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal Física com o Professor Thiago Olival, porque vai me ajudar bastante. E me segue também no Instagram, @prof_Thiago Olival. Valeu, tchau, tchau.